E hoje, para moderar essa sessão, eu vou convidar o Ricardo Cury, pesquisador aqui do IGM, para apresentar o Vinícius Maracajá, que hoje vai contar um pouco sobre o single cell para a gente. Bom dia a todos. É um grande prazer apresentar Vinícius para a comunidade aqui do IGM. Vinícius tem uma relação até com a instituição já de longo período. Ele, através de Arthur, por exemplo, com quem ele formou junto no doutorado na USP em informática, depois participou da coorientação de alguns alunos aqui do curso de pós-graduação de biotecnologia em saúde e medicina investigativa, e, obviamente, por todos esses contatos, tem se tornado um grande amigo também, assim, próximo. E quando teve a oportunidade de convidar um pesquisador visitante através do programa CAPS-Sprint da Fiocruz, eu e a professora Patrícia Veras decidimos que era importante trazê-lo aqui, já que ele é um dos principais pesquisadores na área de fronteira em transcriptômica de uma maneira geral, de diversos organismos, inclusive. Mas, recentemente, tem dedicado muito dos estudos dele na parte de transcriptômica de células únicas, né, single cell transcriptômicas. E é por isso que ele vem aqui realizar essa fala em The Human Cell Atlas, que é um programa grande, que ele vai explicar um pouco melhor, que está dedicado a sequenciar células únicas de todo o organismo humano e disponibilizar isso através de uma maneira estruturada. E o The Cell Map of Latin American Diversity Initiative. Então, Vinícius, ele é biólogo pela Universidade Federal da Paraíba e doutor em bioinformática na USP. Atualmente é professor associado da Universidade do Chile, onde lidera o Laboratório de Bioinformática Integrativa e coordena a pós-graduação em Bioinformática e Biologia Computacional. É professor visitante na Fiocruz, aqui no CAPS-Sprint por um mês, então ele ainda estará aqui até o dia 31 de março. E, obviamente, que pessoas interessadas em discutir essa questão do single cell, ou até o transcriptoma in situ, né, em tecido, ou transcriptômica de uma maneira geral, ele tem aí a possibilidade, você tem a possibilidade de discutir um pouco mais profundo com ele também. Além disso, também é professor permanente do Programa de Bioinformática do Rio Grande do Norte, da Universidade Federal de lá, e atual presidente da Sociedade Chilena de Bioinformática. Ele também é fundador de uma empresa chileno-brasileira que é chamada de Beagle Bioinformatics e já atuou como pesquisador visitante na Paraíba, no Gordon Institute da Universidade de Cambridge e no Centro IRD da França, além de já ter atuado como consultor em missões da Agência Internacional de Energia Atômica, organização vinculada às Nações Unidas. Então, Vinícius, por favor. Obrigado, Ricardo. Bom dia a todas e todos. Para mim é um prazer enorme estar aqui, especialmente na Bahia, né? Eu, como um bom nordestino, saí de João Pessoa há 16 anos, mas o Nordeste nunca sai da gente. Estou apaixonado por esse lugar e para mim é sempre legal e é gratificante voltar e tentar fazer esse tipo de... A gente está aqui, para a turma que não sabe ainda, né? A gente está, durante esse período, oferecendo um curso de data análise de single cell para a comunidade brasileira. A gente recebeu 26 alunos, né, de todo o país. E a ideia é tentar sempre descentralizar, né, esse conhecimento de informática, não somente para a América Latina, como também a gente sabe que existem hotspots, né, aqui no Brasil também, e é importante esse tipo de descentralização. Bem, bom dia a todas e todos. A palestra de hoje eu dividi ela em três partes, né, que eu espero conseguir falar todas, né, a gente teve um pequeno atraso por motivos técnicos, vamos tentar cobrir todos esses aspectos. Eu vou começar discutindo um pouco sobre o que é uma cell atlas, explicar mais ou menos o que foi, o que é. Em seguida, eu vou comentar um pouco sobre como que o Human Cell Atlas, algumas iniciativas que a gente, o Human Cell Atlas a nível central, nos permitiu e nos convidou para fazer parte, para tentar fazer do Human Cell Atlas uma iniciativa mais inclusiva, envolvendo a América Latina em projetos como esse. Se vocês voltarem no passado e derem uma olhada no projeto de Genoma Humano, ou mesmo na iniciativa ENCODE, não sei se todos conhecem esse tipo de iniciativa, a presença de pesquisadores ou mesmo de amostras vindas da América Latina, África, Ásia, era mínima. Eu vou comentar um pouco sobre isso. Então, vou falar mais ou menos de algumas iniciativas que foram desenvolvidas, como eles nos chamaram para fazer parte dessa iniciativa e como a gente tem tentado fechar esse gap
E nesse contexto, vou falar também de um projeto que é o Latin Cells, um mapa da diversidade, um mapa das células da diversidade da América Latina, que só foi possível devido a toda essa integração que o Kimasato permitiu. E, caso tenhamos tempo, a minha ideia era fechar com um exemplo de algumas análises a nível de células individuais, no caso, utilizando um camundongo como modelo. Bem, eu acho que talvez aqui não sei se daria para tirar, ou vocês conseguem ler, né? Não incomoda ou incomoda, porque aqui sempre tem um tipo, né? Pode dar também, arrastar para... Acho que tem um hide, né? Hide filho pena ou não? Hide todo meio de encontro. Aí, perfeito. Bem, pessoal, essas são as unidades básicas da vida, né? Cada um de nós somos feitos por pelo menos mais de 37 mil trilhões de células de diferentes tipos. A gente, por exemplo, temos as células da pele, diferentes tipos de células da pele, as células do sistema imune, diferentes tipos de células do sistema imune. E todas essas células, elas são classificadas de acordo com sua estrutura, sua localidade, e sua função e as moléculas que elas estão produzindo dentro de um órgão, né? O grande problema é que a gente, na verdade, não tem nem ideia da quantidade de células que existem dentro do nosso corpo, né? E a gente não sabe quantas células existem, quem são elas, nem como elas, nem onde elas estão localizadas, nos diferentes órgãos que compõem o nosso organismo. Como eu mencionei, a gente, em teoria, se supõe que a gente tem mais de 37 milhões de células, mas se você for talvez ainda hoje, no Wikipedia, no livro texto, você vai encontrar que nós temos em torno de 300 células principais. No entanto, se você for conversar com um neurocientista, ele vai falar que só subtipos de neurônios na nossa retina existem mais de 100. Isso é um número bem interessante, né? E o que a gente precisa, na verdade, é um mapa de coordenadas de todas essas células humanas. Um verdadeiro atlas, permitindo que a gente entenda o que é que essas células fazem no nosso corpo, onde elas estão localizadas e como elas desenvolvem suas funcionalidades nos diferentes órgãos do nosso corpo, né? Isso seria, na verdade, um mapa de expressão gênica, onde as coordenadas desse mapa seriam a expressão dos diferentes genes e diferentes tipos celulares do nosso corpo. Seria um mapa, digamos, multidimensional, com todos os genes. Aqui tem 20 mil genes, mas aqui, considerando, a gente inclui ainda mais toda a parte não codificante de proteína, isso vai para cento e tantos mil genes, né? E através de bioinformática e biologia computacional, nós podemos organizar essa informação, explorar esse mapa de expressão gênica desse espaço multidimensional para essas diferentes células e diferentes populações em diferentes condições biológicas. Nos últimos anos, a gente tem visto um avanço tremendo a nível tecnológico, né? Desde mais ou menos 2015, 2016, a gente tem visto um avanço impressionante a nível de células individuais, de maneira que essas tecnologias nos têm permitido caracterizar toda a complexidade das células que existem, seus estados, localização, como essas células se comunicam de uma maneira sem precedentes. Para se ter uma ideia, eu peguei alguns prints, né, de algumas Nature Science de 2018 para cá. Basicamente, mais ou menos desde 2016, sempre o método do ano está sendo relacionado com alguma coisa vinculada à genômica de células individuais. Seja a parte de transcriptômica como um todo, seja a parte de transcriptômica espacial, que é você ter uma lâmina de microscopia e conseguir verificar e medir a expressão gênica de todas as células que estão ali naquela lâmina. Algo bastante interessante que também tem revolucionado o estudo das células individuais e o conhecimento, né, da homeostase e da relação com as doenças que nossos diferentes órgãos do corpo estão associados. Bem, fazendo um paralelo com a transcriptômica tradicional, não está funcionando o apontador. Na transcriptômica tradicional, o que nós tínhamos, na verdade, era um órgão, né, que seria extraído, um órgão do indivíduo, um tecido, na verdade, seria macerado, você extrai o RNA, e o que se mede na expressão gênica no RNA seco é toda a média de expressão de todos os genes, de maneira que nós perdemos por completo e mascaramos toda a heterogeneidade celular. E com a transcriptômica de células individuais, o que a gente faz, na verdade, é passar por um processo de separação das células e criar e gerar uma biblioteca de sequenciamento para cada uma das células que você separou. De maneira que você sequencia cada uma delas, mede a expressão de cada delas, e você revela toda a heterogeneidade que existe dentro desse contexto. Revelando, por exemplo, as diferentes subpopulações que podem existir de diferentes tipos celulares,
como também outros aspectos relevantes, por exemplo, a maneira como elas comunicam entre elas, entre outros aspectos relevantes. Uma analogia poderia ser isso, né? Onde a transcriptômica convencional seria um milkshake, onde nós tomamos, por exemplo, todas as células de um órgão e fazemos o mix de todas essas células e medimos a média, né, de toda a expressão gênica. Com a transcriptômica de células individuais, cada fruta seria, por exemplo, um tipo celular. E o que nós medimos é a expressão gênica de cada célula individualizada de cada tipo celular. De maneira que, por exemplo, antigamente nós tínhamos, na transcriptômica tradicional, um indivíduo, uma amostra, uma biblioteca de sequenciamento, um dataset para analisar. Nós temos um indivíduo, uma amostra, 10.000 células, 3.000 células, 3.000 datasets de sequenciamento para analisar. Então, isso muda por completo todas as abordagens computacionais e informáticas que você utiliza para poder analisar esse tipo de dado. Mudamos de um paradigma tremendo, de maneira que tanto os problemas que começam a surgir também, né, de armazenamento de informação, como também de processamento desses dados. E ainda temos o cake, né, a torta, digamos assim, que seria a transcriptômica espacial, onde você tem uma lâmina a localização de cada célula e você consegue medir a expressão dessa célula, dessa célula, dessa célula, dessa célula. Imagina o quanto isso não pode evolucionar, por exemplo, no desenho de um fármaco. Você identificando, por exemplo, a expressão de receptores de membrana que são específicos para um tecido patológico, uma região específica do órgão, e você consegue, a partir disso, fazer um virtual screening, onde você consegue ter um ligando específico para esse receptor de superfície de membrana, desenhar um nanosistema com um delivery muito mais específico de droga. Isso é, por exemplo, um projeto que a gente tem submetido e espero que consigamos o grant, né? Então, isso está permitindo, né, esses dados dessas células individuais, está permitindo que a gente navegue desde o órgão completo até as células individuais, elas mesmas, né, revelando diferentes padrões de comunicação entre essas células e outras características super importantes para o conhecimento da biologia de um órgão em particular e também desse órgão na condição patológica, que seria um verdadeiro Google Maps do corpo humano. No entanto, os humanos, né, nós humanos somos diversos e também somos suas células, né? E nenhum lab seria capaz de construir todo esse atlas sozinho. Como eu falei para vocês, muda por completo, então, não somente as abordagens computacionais, como as abordagens para você separar células, gerar uma célula viável. Uma célula não, 10.000 células viáveis, e conseguir sequenciar isso de uma maneira custo-efetiva, também muda por completo. Todas essas tecnologias estão evolucionando de uma maneira sem precedente e muito rápida. E o que se criou no ano de 2016 foi o Atlas, o PrimaCell Atlas, que tinha como missão criar um mapa de referência exaustivo de todas as células humanas, as unidades fundamentais da vida, né? E para que isso sirva como base para a compreensão da saúde, o diagnóstico, a monitoreio, me sai para sair em portunhol. A vigilância, não, como seria o monitoramento, muito obrigado. E o tratamento das doenças, é inevitável que saia. Eu não falo nem português direito, nem espanhol agora. Esse esforço é uma coisa gigantesca, né? Não é fácil. E você, a ideia do PrimaCell é, na verdade, criar redes a nível global para juntar esforços e compreender o tecido humano saudável. Então, para isso, se criou as bionetworks. Atualmente, o PrimaCell é composto por 18 bionetworks. Por exemplo, aqui temos os diferentes tecidos, né, alguns tecidos e outros aspectos que são relevantes, por exemplo, tecido adiposo, tecido de mama, tecido cardíaco, toda a parte imunológica. Também existem bionetworks dedicados a organoides, a genetic diversity, que vou comentar um pouco acerca dessa bionetwork também, que é uma preocupação do PrimaCell, já que, como vou falar mais adiante, todas as outras iniciativas globais assim, fantásticas que tivemos, infelizmente, não eram inclusivas, né? O PrimaCell atualmente é composto por 2.728 membros, 87 países envolvidos, mais quase 1.500 instituições. Qualquer pessoa pode fazer parte. Como falei para vocês, sempre o foco era o tecido saudável. No entanto, quando chegamos no momento da pandemia, o PrimaCell disse, para tudo, e vamos tentar usar o que a gente conseguiu desenvolver de novas tecnologias, tanto computacionais como experimentais no laboratório molhado, né, no wet lab, para tentar apoiar e ajudar no enfrentamento da Covid-19. Então, eles criaram o Covid-19 Cell Atlas,
com todos esses esforços, alguns grupos participantes, né, vários grupos, infelizmente não tínhamos grupos do Brasil e da África, poucos da Ásia participando, mas se gerou esse esforço para dedicar e tentar compreender a nível de célula individual a resposta e como que o vírus estava atuando no sistema imunológico. E o clima cilato, às vezes, se divide em working groups, por exemplo, tem um working group dedicado à análise, à parte ética, à parte de equidade, entre outros, por exemplo, dado estandarização de tecnologias, aqui envolvendo tanto bioinformática como laboratório molhado. E nesse contexto, o Equity Group, eles verificaram que a América Latina era bastante subrepresentada, né? Subrepresentada. E nesse contexto, eles convidaram dois pesquisadores brasileiros, Patrícia Severino do Einstein e o Lúcio Freitas, da Universidade de São Paulo, para um evento em Londres e discutir como que poderíamos tornar o clima cilato mais inclusivo e fazer com que pesquisadores da América Latina pudessem fazer parte dessa iniciativa. Nesse contexto, eles organizaram o Clima Cilato Roadshow, que foi em São Paulo. Eles convidaram pesquisadores brasileiros e estudantes para participar dessa discussão, que nada mais, nada menos era uma introdução e apresentar o que era o Atlas das Células Humanas, né? E o que era a genômica de células individuais, na verdade, né? Porque nesse contexto e nessa época, 2019, 2020, eu conversava com um biólogo celular, eu não tinha a mínima ideia do que era single cell genome. Então, era necessário ensinar o que era apresentar nova tecnologia para todas essas pessoas, né? E nesse contexto também, em seguida, eles organizaram o que seria o Clima Cilato da Latinoamérica, que é uma rede de pesquisadores que qualquer um de nós, qualquer um de vocês pode fazer parte. E nesse contexto, a ideia era fazer o primeiro evento, o primeiro simpósio dedicado à América Latina, que foi organizado por Lúcio, Helder Nakai, atualmente no Einstein, entre Einstein, o USP e Patrícia Severino. Nesse evento, eles tentaram mapear pesquisadores na América Latina. Helder Nakai me contactou na época, que sabia que eu estava fazendo alguma coisa do single cell, mas, na verdade, o que eu estava fazendo é que, se tivermos tempo, eu vou mostrar. Era reanalisar dados públicos, com outra perspectiva. Já que nenhum país da América Latina tinha nenhuma máquina como essa, que era muito cara, hoje em dia não deixa de ser cara, mas você consegue negociar. E, na época, só conseguiram mapear 7 pesquisadores da América Latina que participaram desse evento, que foi virtual devido à pandemia da Covid-19. E, nesse contexto, também tivemos algumas breakout sessions, né, que eu marquei aqui, que se conformaram em working groups para tentar fazer com que essa iniciativa na América Latina se espalhasse ainda mais, sempre tentando convidar pesquisadores de diferentes países do nosso continente, né? E nesse contexto, por exemplo, a gente conformou um grupo que nunca nos havíamos conhecido, inclusive a Patrícia Severino, que eu não a conhecia pessoalmente. Escrevemos um projeto para a Chan Zuckerberg Iniciativa e conseguimos aprovar um projeto de 2 milhões e 200 mil dólares dedicado a estudar o Atlas das Células Humanas na América Latina. Então, essa iniciativa foi super interessante. Esses working groups sempre tinham membros do Clima Cilato Central conversando com a gente. É uma rede de pessoas bem interessante, onde cada bionetwork como essa se reúne uma vez por mês de maneira virtual, qualquer pessoa pode participar de qualquer uma delas, e é uma coisa bastante colaborativa. Todos os pipelines de análise, todos os protocolos de isolamento de célula, de sequenciamento, sempre são compartilhados em plataformas abertas e são exigentes do Clima Cilato. E nesse contexto, a gente organizou o primeiro curso de data análise, um workshop virtual também. A gente conseguiu 210 atendentes de 24 países, era um evento de 2 semanas. A primeira semana, os principais nomes a nível internacional de células individuais davam palestras, né, mais teóricas, e na segunda semana nós selecionamos 30 pessoas, exclusivamente da América Latina, dividimos em 3 grupos, um grupo liderado pelo Chile, outro no Brasil e no México, para ter um treinamento pesado hands-on. Esse foi o primeiro workshop que a gente organizou para tentar formar capacidades humanas aqui na América Latina e data análise. A gente vai ter o segundo evento, financiado pelo Clima Cilato Latin American, em Santiago, Chile, em outubro desse ano. A data ainda não está definida, eu acho que vai definir, se não me engano, na próxima terça-feira. E também vamos definir se também vamos colocar a parte de wet lab, que muito provavelmente vamos conseguir incluir. Em seguida, no ano passado, nós organizamos a segunda versão daquele simpósio latino-americano, né, do Clima Cilato, agora também incluindo o Yacine Cuesta e o Henrique Hernandes na organização, que já seriam representantes da Colômbia e do México, respectivamente. E o que foi fantástico é que nessa versão a gente abriu uma sessão para envio de abstracts por estudantes ou pós-docs, e tivemos palestras fantásticas de tecnologia sendo desenvolvida na América Latina. Estudantes mostrando novas abordagens computacionais,
alguns fazendo análises, né, reanálise de dados e outros com dados próprios, mas nesse caso eles haviam enviado as amostras, eles tinham enviado as amostras para sequenciar e para preparar a biblioteca fora do país, fora da região. E também fomos capazes de identificar, eu tirei esse print do ano 2023 na semana passada, e a gente conseguiu ver um grande aumento, né, na representatividade de participantes na rede do clima solar na América Latina, como também na África, né, que a gente pode ver claramente aqui um aumento bem interessante, que é algo que o Clima Ciladas tem tentado fazer fortemente. Qualquer pessoa pode fazer parte da iniciativa, basta acessar o site climaciladas.org, se inscrever e começar a fazer parte desses seminários, dessas reuniões que existem a cada mês. Agora, no entanto, as pessoas são diversas e nossos datasets também deveriam ser, né? E nesse contexto, infelizmente, quando a gente para verificar uma base de dados de ensaios genômicos, por exemplo, o GWAS Catalog, a gente se encontra um panorama como esse. Em 2019, 78% dos dados genômicos eram de europeus, muito provavelmente europeus brancos, né? Se você der uma olhadinha aqui, Hispanic or Latin America é 1,3%, Native American 0,03%. Então, a representatividade da América Latina em todo esse contexto de dados genômicos é 1,33%, o que é totalmente irrelevante, não é? Isso é preocupante, principalmente quando a gente toma em consideração que ensaios farmacológicos são feitos tomando em consideração essas informações genômicas. Você tem um alvo de um gene, de um determinado fármaco, você tenta medir a variabilidade genômica desse alvo. A variabilidade genômica de uma pessoa de ancestralidade Mapuche, por exemplo, do sul do Chile, é totalmente diferente de um europeu dinamarquês. De maneira que um medicamento que está sendo desenhado tomando em consideração esses 78%, pode ser que no Aymara do norte do Chile, do sul do Peru, que são descendentes dos Incas, vai resultar em uma reação adversa medicamentosa. Isso é super preocupante. Sem falar de outros critérios, né, também, a ausência de uso de mulheres, etc., em todos os ensaios clínicos e pré-clínicos, né? Sexo feminino é subrepresentado também. E nesse contexto, a Chama Zuckerberg Initiative, em conjunto com o Human Atlas, lançou esse chamado de Grant, The Ancestry Network for the Human Atlas, e esse projeto, essa chamada tem como objetivo justamente tentar diminuir esse gap que existia na representatividade desses dados genômicos, especialmente com foco na América Latina. Também, como consequência, melhorar todas as ferramentas associadas à análise, né, das células individuais, revelando mecanismos e características específicas das diferentes populações. A ideia era tomar cada uma daquelas bionetworks e passar a criar representatividade de diferentes ancestralidades ao redor do mundo. E, nesse contexto, eles conseguiram financiar um total de 28 milhões de dólares para 16 projetos, 31 países envolvidos e 120 investigadores principais, fora todo o grupo de pesquisadores que fazem parte dessas redes, né? Aqui temos uma representatividade mais ou menos de onde está em cinza, né? Seriam todos os projetos de single cell relacionados com essa chamada de ancestralidade. Eles são um dos principais financiadores, na verdade, do financiado como um todo, né? Eles têm essas diferentes networks do CZI, e, por exemplo, estudando inflamação, estudando pediatria, né? Gerando dados para crianças, entre outros. O financiado é somente para dados saudáveis. No entanto, o CZI também financia alguns projetos referentes a doenças, né? Aqui eu listo alguns projetos que foram financiados e que tinham, pelo menos, ou pesquisadores ou geravam dados referente a algumas populações latino-americanas. Aqui temos o nosso projeto, a Financial Network Latin America Diversity. Vou falar um pouco mais adiante sobre ele. A gente vai gerar dados de populações do Chile, do Brasil, da Colômbia, do México, do Peru e latinos nos Estados Unidos, né? Existe esse outro projeto que tem outros países envolvidos, né? Mas aqui na América Latina eles vão estar gerando dados de tecido sano musculoesquelético da Argentina. Existem outros 2 projetos que também vão estar analisando mapas de PBMC de diferentes populações da América Latina. No entanto, a grande diferença é que esses outros 2 projetos são liderados por países nos Estados Unidos ou no Reino Unido, né? E o nosso é totalmente desenvolvido aqui na América Latina. Aqui é uma representatividade no momento que esses projetos foram aprovados das amostras que pretendiam sequenciar, né, na quantidade de indivíduos. Isso já aumentou bastante. Nós conseguimos, por exemplo, uma negociação bem interessante com a Tenex para poder
aumentar o nosso número de amostras sequenciadas, mas aqui a gente tem um dado bem interessante, que a gente tem uma representatividade de 30,4% na África, 25,4% na América Latina como um todo, seja a população admixta, ou seja, ameríndios, né, ou população ancestral, e da Ásia também 41,5%, que reflete que realmente a ideia é preencher esse gap que existe, pelo menos no Guimas Fadas, que também estava gerando dados somente de populações americanas e europeias, principalmente. Agora eu queria falar um pouco acerca do nosso projeto, o Latin Cells, a Guimas Latin American University. De maneira virtual, como eu falei para vocês, eu não conhecia, a única pessoa que eu conhecia presencial era o Ricardo Verdu, que era do Chile também. A gente foi se reunindo, tendo esses brainstorming, e conseguimos escrever um projeto composto inteiramente por latino-americanos. O Hugo está na clínica, mas ele é mexicano também. Nós conseguimos montar um time com 100% da América Latina, 100% instituições locais. Por que 100% instituições locais? Porque o Hugo, na verdade, ele vai ser provedor de amostra. Ele está fazendo o caminho inverso. Ao invés de a gente mandar para lá, ele vai estar mandando para a gente as amostras, vai mandar para o México para preparar a biblioteca e vai ser sequenciado no Brasil. E conseguimos unir um grupo bem interessante com diferentes expertises, né? E aqui a gente vai estar lidando com populações ameríndias, com populações admixtas, lidando com dados de single cell, você tem que ter um grande conhecimento também da biologia celular, então conseguimos ter pessoas com expertise em community engagement, em toda essa parte de amostragem, de coleta, né? De se lidar com a população. Todas essas expertises de biologia celular, data análise de informática, além de muita experiência em treinamento. Já que essa parte de treinamento era uma exigência também do CZI, que a ideia era formar capacidades humanas nesses países que já eram subrepresentados, ou seja, não somente gerar dados, mas também treinar pessoas, né? Formar capacidades humanas. E por que a América Latina? A América Latina ela é única, né? A gente tem uma diversidade incrível, com populações muito específicas, né? Se você pegar no Chile, no norte do Chile, nós temos a população Aymara, no sul do Chile, a população Mapuche, temos a população de Rapa Nui, existem outras populações. Se você tomar Brasil, é incrível quando você vai para a parte indígena, entre outros países da América Latina. E, além disso, também temos uma mistura muito interessante dessas pessoas ameríndias com outras populações que vieram de outras regiões, de maneira que a gente pode servir como um interessante laboratório para conhecer a biologia e a diversidade das pessoas, como também temos que atacar, né, o gap que existe na nossa própria conhecimento e principalmente para no futuro desenvolver novas maneiras de tratamento, monitoreio e tratamento de doenças, né? O projeto ele tem como objetivo principal criar um mapa das células imunes e de vesícula de diversas populações indígenas e admixtas em 6 países da América Latina, como falei, Chile, Brasil, Colômbia, México, Peru e latinos nos Estados Unidos, que em geral vão ser porto-riquenhas, né? Todas as amostras vão ser processadas em termos de construção de bibliotecas células individuais em 3 hubs, construímos capacidades, compramos a máquina, seria México, Chile e Brasil. O sequenciamento vai ser realizado inteiramente no Brasil, está no Einstein. Temos um esforço de análise em conjunto. O treinamento que estamos dando aqui na Fiocruz é parte dessa iniciativa de formar capacidade não somente dentro do nosso grupo, como também para a população desses diferentes países. E temos um esforço grande de também ter um contato com essas populações que a gente está se relacionando, né? A população indígena, de maneira a não ser só pega a amostra e vai embora. Isso é um objetivo claro que o CISEA pedia que nós tivéssemos cuidado. O primeiro objetivo desse projeto é gerar um mapa das células imunológicas, né, de todas essas populações, identificando, por exemplo, padrões de comunicação célula-célula que poderiam ser específicos para essas diferentes populações, de maneira a servir como base, né? Se você que depois, mais para frente, quiser fazer um estudo com COVID, aí sabemos que é muito caro gerar esse tipo de experimento, mas a gente tendo isso de uma maneira muito bem padronizada, todas essas amostras saudáveis, elas podem servir de referência para você comparar e você fazer um esforço de sequenciação entre as amostras por caso, né? E a ideia aqui sempre é tentar fazer tudo de maneira muito padronizada. Por exemplo, muitos países do mundo já geraram amostras de TMC. E a ideia é sempre seguir o mesmo padrão, de maneira que tudo possa ser comparado. O segundo objetivo é criar uma nova bionetwork no Human Factors dedicada especificamente à vesícula. E por que vesícula? O projeto, o grant, ele exigia que fossem amostras saudáveis.
Na verdade, inicialmente a gente tinha pedido quase 6 milhões de dólares e vários órgãos, né? Eles acharam bem legal que a gente tinha órgãos, né? E os outros projetos eram caracterizados de maneira mais profunda pelo INC. É sério, está muito legal. Mas a gente quer que você faça por 2 milhões, você está mesmo. Aí era impossível, né? Impossível. Aí, depois de muito brainstorming, a gente escolheu e achou por bem trabalhar com o vesículo, porque não estava representado, né, no Clima Atlas, e é um caso que tem muito a ver com ancestralidade. A vesícula, o Chile é o país que tem o maior índice de câncer de vesícula no mundo, seguido da Índia e Coreia. E existem estudos anteriores, né, que mostram que a população Mapuche ela tem uma maior incidência de câncer de vesícula. Aqui a gente tem a distribuição da ancestralidade ao longo do país. Essa zona mais escura é uma zona, se não me engano, na Araucania, onde temos uma maior incidência de população Mapuche. Essas zonas aqui do norte são maior incidência de população Aymara. Aqui eu não me lembro qual é a região. O chileno vai matar, né? 11 anos lá, não sei. E aqui é uma maior incidência, menor incidência de Mapuche, maior incidência de Aymara. E esse outro gráfico é a incidência de câncer de vesícula, né? Onde a maior incidência onde você tem população Mapuche, menor incidência onde você tem uma menor população Mapuche, maior população Aymara. A ideia era incluir essas duas populações, também tentar colocar, dependendo se conseguir negociar, né? Acesso aos reagentes e tal, de uma maneira mais custo-efetiva, também fazer com população admixta. E o terceiro objetivo é mais que nada em tanto a parte de envolver-se com a comunidade de cada país, de cada comunidade que a gente está obtendo a amostra, né, ter uma relação cercana com eles, de realmente retribuir, de entregar de volta algo relevante, como também criar um esforço para treinamento, né, e também o data sharing desse material. A gente está criando um community portal que vai ter muitos materiais de engagement com a comunidade, data sharing, ferramentas de análise de dados, protocolos de análise de dados, por exemplo. Todos os protocolos de análise a gente está implementando em Nextflow e vamos deixar isso de código aberto, onde de maneira que qualquer pessoa pode pegar, ler as instruções e replicar. Vamos ter uma instância em Galaxy, a princípio fechada para os grupos que não têm expertise de informática poder fazer as análises de maneira mais amigável. Eu não sei se todos conhecem Galaxy, é uma ferramenta que você, com o mouse, pode fazer as análises, né? Para quem é mais de informática, não curte muito, não gosta muito, mas é muito relevante, você consegue democratizar a data análise, né? Vamos ter ferramentas para visualização dos nossos resultados. O Selbadine é uma ferramenta é uma base de dados, na verdade, financiada pelo CGI, mantida pelo CGI, e aí vamos estar depositados todos os datasets, todos os dados que a gente gerar. E também, neste curso aqui que estamos realizando essas 2 semanas, a gente está trabalhando no Google Colab, que é uma plataforma que permite você, por exemplo, colocar todos os protocolos de informáticos, né, todo o pipeline de informático, com instruções, e você faz toda a parte de análise de dados sem necessidade de ter infraestrutura física. A única coisa que você precisa é ter um computador com acesso online. Aqui o que a gente usa é, por exemplo, o Google Drive, você só precisa ter uma conta no Gmail, e automaticamente, usando esses notebooks, que é assim que a gente chama, você cria uma máquina virtual, e é assim que a gente está desenvolvendo o curso, de maneira que você pode pegar um curso desse de informática, desses individuais, que exigiria uma capacidade computacional gigantesca, e replicar em qualquer lugar do mundo. A única coisa que necessita é um e-mail da Google e um computador com acesso à internet. Então, a ideia da gente é gerar esse material de treinamento e automatizar esses métodos de análise utilizando o Nextflow e tornar isso tudo público, né? Além disso, vários cursos, né, a gente vem organizando. O primeiro foi no ano passado, presencial, em conjunto com o Instituto Cury e a Fundação Ciência Vida, lá em Santiago do Chile, foi especificamente Data Análise. O curso que estamos organizando aqui na Fiocruz. Em julho e agosto, vamos ter um curso de Web Lab, em conjunto com o Wellcome Trust, o Wellcome Sanger Institute e o INCA, Instituto Nacional do Câncer, lá no Rio de Janeiro. E como falei anteriormente, vamos ter outro curso em outubro, coloquei setembro aqui, está equivocado, é outubro, organizado também em conjunto com o Vilma Atlas. Isso novamente, eu gostaria de convidá-los a que façam parte dessa iniciativa. Ela é uma outra iniciativa monumental e fundamental para a compreensão do funcionamento e da saúde dos seres humanos, e qualquer pessoa pode ser parte disso. Aqui eu coloquei o logo, né, da iniciativa do Human Genome, do genoma humano,
a iniciativa ENCODE, a Encyclopedia of DNA Elements, que foi fundamental para compreender a regulação e a complexidade do genoma, e aqui o clima selado. No entanto, essas outras duas iniciativas, por mais fantásticas que foram, não existia representatividade que não seja europeu, branco, ou eventualmente norte-americano, né? E aí o clima selado, ele está com essa preocupação real de ser mais inclusivo. Como estamos de tempo, eu posso mostrar uma aplicaçãozinha de... faltava uma parte, né? Perdão, isso aqui é um dos edifícios do nosso campo, lá na Faculdade de Ciências Químicas e Farmacêuticas, e essa iniciativa permitiu que a gente criasse uma unidade genômica avançada na nossa faculdade, né? A gente atualmente chegou na sexta passada, eu estava aqui na Fiocruz e me ligaram mencionando que tinha chegado o Chromium X, que é essa plataforma aqui. A gente, a princípio, pensava que era uma máquina gigante, é uma impressora. E também estamos comprando um Prometheus da Nanopore, né? E a ideia da gente é estar podendo, pelo menos, oferecer serviço lá de uma maneira mais custo-efetiva lá na região de Santiago para a preparação da biblioteca, que a pessoa pode sequestrar onde queira, né? E com o Nanopore, a gente tem a ideia, na verdade, caracterizar outros aspectos da transcriptômica humana por outros projetos que a gente tem, mas a gente conseguiu construir tudo isso devido a essa iniciativa, né? E um outro projeto interessante, que a Fiocruz faz parte também, né? A gente conseguiu o apoio do Ricardo, o Ricardo está colaborando, a gente aprovou um projeto chamado Inflamates, que tem como objetivo a gente estar estudando pessoas que vivem com HIV e que estão sendo tratadas com terapia antirretroviral. Essas pessoas elas passaram a ter uma vida normal, apesar de que são imunodeficientes. E, consequentemente, passaram a ter as doenças que uma pessoa que tem uma vida mais longa normalmente tem. Por exemplo, as doenças metabólicas. Passaram a ter obesidade, hipertensão. E, consequentemente, por outro lado, as pessoas, querendo ou não, são imunodeficientes. E a ideia da gente aqui é caracterizar de maneira exaustiva. A gente está chegando uma coorte gigantesca lá no Chile de HIV. E queremos comparar como que está o perfil imunológico dessas pessoas a nível de célula individual, entre outras coisas que estão resumidas aqui nesse gráfico, né? Queria convidar novamente a fazer parte do Guilherme Celadas e falar um pouco sobre como tudo começou, na verdade, né? Isso é um paper que a gente recebeu um review mais ou menos 2 semanas, a gente mandou para uma revista bem interessante, e aqui é uma abordagem que mostra também o poder do data sharing, né, e o reuso de dados. Aqui são datasets que a gente reanalisou dados públicos, referente a células individuais. O grande objetivo na época era aprender, não eram dados do Kenex, era de outra plataforma, era aprender e também analisar esses dados com outra perspectiva. Isso foi tese da doutora, né, a Thais Ramos, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, co-orientada por Thaís Gaudêncio, da UFPB, Federal da Paraíba, em colaboração com grupos da Universidade do Texas, do Joseph Hill, e também da Universidade do Chile, Sérgio Lavandeiro. As universidades... Deixa eu esconder isso novamente. As doenças cardiovasculares, né, elas são as principais causas de morte ao redor do mundo, né? E parece que teve alguma mudança agora com a pandemia, aumentou um pouco o câncer, existe essa discussão. E, no entanto, em uma grande variedade de condições fisiopatológicas, o coração pós-natal ele volta ao que seria chamado de programa genético fetal, de maneira que existe um câmbio, né, uma mudança na expressão gênica, de que os corações, por exemplo, com insuficiência cardíaca, eles voltam a reexpressar genes do desenvolvimento fetal, importante do desenvolvimento. Quando você tem um dano cardíaco, você tem que ter uma cicatrização, um processo de regeneração. E esse processo de regeneração está associado a genes de desenvolvimento, consequentemente reativar esses genes. Quando você tem essa cicatrização, o coração, por exemplo, fica menos soft, né? Mais rígido, né? De maneira que impede, por exemplo, o bombeamento mais eficaz do sangue para o corpo. Atualmente, nós sabemos que já se sabe, né, que mais de 80% do genoma humano ele é transcrito e somente menos de 3% é transcrito em genes codificadores de proteína, e o restante é um malha RNAs não codificantes, que em geral, há doenças árvores, assim,
se dividem nos RNAs pequenos, menores de 200 nucleotídeos, e longos, maiores de 200 nucleotídeos. Os RNAs não codificantes, na verdade, até a parte de single cell, terminetec single cell, era a principal, ainda, a principal linha de pesquisa do meu laboratório. A gente tanto desenvolveu muito software para caracterizar RNA codificante, desde a época do meu doutorado, na USP, como também, ultimamente, eu me meti a querer ter um wet lab. E a gente está estudando, por exemplo, modificações pós-transcricionais em RNAs não codificantes e associando isso com doenças cardiovasculares, entre outros. Atualmente, nós já sabemos que os RNAs não codificantes eles participam da regulação de diversos processos celulares, igualmente de proteínas, e uma desregulação desses processos já se sabe que estão associadas a diversas enfermidades. Por exemplo, doenças neurodegenerativas, imunológicas, câncer, diferentes tipos de câncer, inclusive diferentes tipos de doenças cardiovasculares. Aqui tem alguns RNAs longos não codificantes e sua associação com várias cardiopatias. No ano de 2018, em colaboração com o Tony Kouzarides, da Universidade do Cambridge, aqui também tinha dois brasileiros, da Helena Caia, na época na USP, e Paulo Amaral, que estava trabalhando com o Tony, grandes amigos da época da USP. A gente desenvolveu esse projeto, esse paper que publicamos no ano de 2018 na Genome Biology, em que a gente caracterizou um novo tipo de RNA não codificante longo. Nessa época já se sabia que os RNAs longos eles eram transcritos, eles recrutavam enzimas modificadoras de histonas e regulavam a expressão do gene vizinho. Nesse contexto, o que a gente quis foi tentar identificar, também já se sabia que esses RNAs longos não codificantes não eram tão conservados, né, ao longo da evolução. Mas a gente, de maneira curiosa, utilizou dados públicos do ENCODE e tentamos identificar se existia algum outro tipo, um outro nível de conservação, que a gente chamou de uma conservação posicional, ou seja, uma sintenia, né? Neste caso, a gente pegava humano, os genes de humano identificavam os ortólogos em camundongo, mediante reanálise de dados do projeto ENCODE, de tecidos matches, né, entre humano e camundongo, a gente identificou todos os RNAs não codificantes e verificava se existia um RNA não codificante próximo a esse gene ortólogo. E também verificávamos como exigência que a região promotora, pelo menos, fosse conservada entre esses dois organismos. Então, temos um gene ortólogo, temos um RNA não codificante, que pode ou não ser conservado a nível de sequência primária, e a região promotora que sim, desse RNA não codificante, que sim deveria ser conservada. A gente identificou, fez uma reanálise de todos esses dados, identificando vários transcritos, né, não codificantes de proteína, longos, e um total de 1.700 RNAs que cumpriam esses quesitos, que eram o que a gente chamava de RNAs posicionamento conservados, ou pcRNAs. E nesse contexto, a gente também verificou um enriquecimento de um subtipo desses pcRNAs, que eles estavam localizados numa região que tinha um enriquecimento, baseado em dados públicos também, de ChIP-seq, de motivos associados ao bind do complexo que realiza esse loop, né, o CTCF, que regula de maneira topológica o DNA. E verificamos, por exemplo, que esses RNAs tinham motivos de sequência que no outro lado do loop estavam relacionados a um enhance. Então, nessa época, a gente apostava que esse RNA era transcrito, se ligava formando um triple helix com essa outra região, de maneira a recrutar, por exemplo, o CTCF para regular a estrutura topológica do DNA. Depois comprovaram que existia RNAs que faziam isso. Na época, a gente não conseguiu, por tempo, né? Temos que terminar. E aqui a gente verificou também que esses RNAs, eles eram, na sua grande maioria, vinculados, associados a desenvolvimento. Estavam sempre vizinhos a genes relacionados com o desenvolvimento. Por exemplo, aqui a gente tem, inclusive, o desenvolvimento do tecido cardíaco, que a gente tem a arteriomorfogênese e smooth muscle cell differentiation. E também existia um padrão de conservação de expressão tecido específico entre humano e camundongo desses RNAs, onde a gente verificava, por exemplo, um grande número de RNAs que estavam expressos especificamente no coração. Isso nos fez perguntar se existia um padrão de expressão desses RNAs, como é que estaria a nível de células individuais ao longo do desenvolvimento do tecido cardíaco, desde estágios embrionários até o estágio pós-natal. A gente, na época, verificou, no ano 2016, havia saído esse paper, que haviam sequenciado mais de 1.300 datasets de células individuais. Neste caso, eles haviam identificado somente 3 tipos de células, cardiomiócitos, fibroblastos e células endoteliais, e haviam focado somente em genes codificantes de proteína. A nossa mirada aqui, na verdade, era explorar, usar abordagens computacionais mais atualizadas para tentar explorar esses RNAs não codificantes a nível de células individuais, né? Nós conseguimos identificar, por exemplo, 8 tipos de células diferentes do que eles haviam identificado naquela época. Cada quadro desse seria um compartimento do coração em um determinado ponto de desenvolvimento. Por exemplo, 9.5 seria o estado embrionário, 9.5 dias. Aqui temos o P, seria já pós-natal,
Cada pontinho desse é uma célula que a gente analisou, transcriptoma, e cada cor seria um tipo de célula específico. E nesse contexto, baseado nos marcadores de expressão gênica, a gente também identificou duas subpopulações de cardiomiócitos em diferentes pontos do desenvolvimento, cardiomiócitos, está saindo em portunhol, e duas subpopulações de macrófalos. Nesse contexto, nós também fomos capazes de identificar diversos novos marcadores de células, sejam RNAs codificantes de proteína, RNAs mensageiro, como também T6 RNAs. Aqui, por exemplo, a gente tem cada linha, cada cor significa um compartimento do coração. Perdão. Cada cor significa um compartimento do coração, por exemplo, o ventrículo. É importante mencionar que no ponto 9,5 dias de estágio embrionário ainda não existe a divisão entre átrio direito e esquerdo. Então, aqui somente temos ventrículo, aqui já seria ventrículo esquerdo, ventrículo direito, né? Cada ponto seria um estado de desenvolvimento, cada coluna seria um tipo de célula que a gente identificou, e aqui cada círculo desse aqui seria a quantidade de transcritos que a gente identificou como possíveis marcadores, onde a gente tem azul os genes codificantes, em amarelo, laranja, logonopolianese em geral, e em vermelho os PCRNAs. Então, esses transcritos a gente identificou como marcadores, que eram específicos para esse tipo celular nesse ponto de desenvolvimento e nesse compartimento do coração. Em seguida, também verificamos que existiam assinaturas de expressões específicas, tanto codificantes como não codificantes, para o mesmo tipo celular em diferentes compartimentos do coração. Por exemplo, a gente verificou aqui em cardiomiócitos, no estágio embrionário 14,5, aqui cada cor normalmente representa, cada cor do ciclo representa um compartimento do tecido cardíaco. Por exemplo, aqui esse roxinho seria o ventrículo esquerdo, e esse verde seria o ventrículo direito. Então, por exemplo, nesse ponto especificamente, a gente identificou 45 RNAs não codificantes longos, que eram específicos de cardiomiócitos e que estavam presentes nos dois compartimentos, mas identificamos também outros grupos que eram específicos para aquela outra região do coração, ou seja, a mesmo tipo celular, ele pode ter marcadores diferentes em diferentes regiões, em diferentes compartimentos do tecido. A gente havia identificado, como eu mencionei, diferentes subpopulações de cardiomiócitos. Como é que a gente identifica isso? A partir da expressão de genes marcadores que estavam compartilhados entre eles e que eram especificamente conhecidos já como sendo de cardiomiócitos. No entanto, eles tinham um padrão de expressão muito diferente e eles se dividiram em duas subpopulações. E muitos desses cardiomiócitos já se sabe que estavam também associados com aquele tema da reativação do programa genético fetal. Então, a gente tentou identificar a expressão diferencial entre esses diferentes cardiomiócitos, tanto para agentes codificantes de proteína como para não codificantes. Identificamos várias peculiaridades, inclusive identificando várias diferenças, identificando algumas populações associadas a algumas doenças específicas que já tinham sido reportadas que estavam associadas ao programa genético fetal. Inclusive, a revisão, o paper foi muito bem avaliado, mas eles pediram uma validação dessa parte desses cardiomiócitos, né? E que a gente comprove que isole no camundongo pós-natal as duas populações de cardiomiócitos e tente mostrar que alguns genes são realmente específicos, que os marcadores estão conservados e que existem outros marcadores específicos. E é isso que a gente está tentando trabalhar agora. Além disso, né, um dos grandes problemas dos RNAs não codificantes é que a grande maioria deles a gente ainda não sabe o mecanismo de ação. No entanto, a análise de coexpressão de transcritos, ela serve como uma ferramenta que permite realizar, pelo menos obter insights funcionais, né? Você faz ensaios de associação e tenta associar um RNA não codificante a um determinado processo biológico. Isso na premissa de que transcritos que estão sistematicamente coexpressos, eles tendem a participar do mesmo processo biológico. Aqui temos um exemplo de um paper da Nature que identificou 21 redes biológicas, em azul genes codificantes, em vermelho genes não codificantes de proteína, que estão sempre coexpressos. Por exemplo, aqui em 19 temos um grande enriquecimento, por exemplo, no 3 também, de genes de RNAs longos não codificantes, e que sempre estão coexpressos, por exemplo, no 3 com genes associados à espermatogênese, ou no 19 com a polibiquitinação de proteínas. Então, a ideia aqui é que esses RNAs, pelo menos, poderiam estar ou regulando ou sendo regulados por esse tipo de processo, né? Participando de alguma maneira. É uma associação direta. Então, a gente aplicou essa abordagem de coexpressão de transcritos
identificando, por exemplo, RNAs não codificantes que estavam possivelmente associados ao desenvolvimento do tecido cardíaco, a processos mitocondriais que estão muito associados a doenças cardiovasculares e também ao funcionamento do sistema cardíaco circulatório, identificando, por exemplo, padrões diferentes de expressão, como a gente pode ver aqui, entre duas populações de cardiomiócitos, onde grupos de networks desse tipo, por exemplo, uma rede como essa, ela está super expressada no tipo de cardiomiócito e na outra ele não está expressado. Esse tipo de abordagem permitiu, pelo menos, caracterizar e identificar esses padrões nesses subtipos celulares, nessas subpopulações. Como a gente pode ver aqui, por exemplo, aqui foram cardiomiócitos, macrófagos e macrófagos, onde a gente conseguiu identificar padrões diferentes utilizando essa abordagem computacional, que vem de uma ferramenta que a gente participou do desenvolvimento em colaboração com a Vernacaia, da USP, que é um pacote de bioconducto, MBR, e também um ambiente amigável na web, que você pode fazer essas análises de maneira totalmente amigável. Bem, isso era mais ou menos o que eu queria mostrar, um pouco do poder da single cell e um pouco de aplicação. Esse foi o trabalho que a gente estava desenvolvendo em 2019, que nos chamaram. Na verdade, a gente não estava gerando dados, mas estava reanalisando com bioinformática, tentando aprender. E eu acho que conseguimos estar certo, né? E tentar hoje fazer parte, né? E conseguimos fazer parte hoje do Clima Salato, estamos contribuindo, e espero que tudo corra muito bem, porque é um desafio tremendo que a gente está enfrentando aí, tentando cair de cabeça, né? Obrigado. Obrigado, Vinícius. Perguntas, pessoal? Mas só que ver aqui no microfone. Tá? Tem um estudo de antropologia molecular, é a ocupação do continente americano, ocorreu há 15 mil anos. Né? Quer dizer, isso deu três levas, né? Durante a era glacial e tal. Então, a primeira migração ocorreu nos ancestrais, a população ancestral. A primeira população ancestral se deu aqui do norte da China, que atravessou o Estreito de Bering, tá? E 90%, esse estudo da antropologia molecular mostra, claramente, foram três levas. A primeira foi essa. Mas essa primeira exatamente, corresponde aos ancestrais. E 90% da população ameríndia do norte, ou seja, norte-americana, que migrou até lá a Argentina, né? Essa ocupação. Então, 90% dessa população, dos ameríndios, norte e sul, advém dessa primeira leva. As duas outras levas foram mais tarde, mas que ocuparam mais no Canadá. Então, baseado nisso, quer dizer, eu esperaria que a diversidade genética dessas populações, tá, não fosse tão grande. E o que vocês estão olhando lá, por exemplo, vendo um maior câncer, né? Câncer de vesícula. Poderia estar relacionado mais com o estilo de vida, por exemplo, que essa com que background. Eu concordo plenamente. E isso é uma das coisas que a gente quer estudar também, não se sabe, né? Pode ser muito claramente de cultura Mapuche, né? A alimentação Mapuche que está influenciando esse câncer. Mas existem também ao longo do tempo, né? Algumas mutações específicas que estão associadas a algumas doenças mais específicas referente a cada tipo de ancestralidade. Mas você tem toda a razão. E a ideia da gente é tentar verificar isso. Né? Existe alguma... Eu sei que tem alguns grupos no Chile que estavam fazendo esse estudo de US com esse tipo de tecido, né? A gente até colaborou com a análise de algum deles, mas ela estava querendo identificar as variantes que existiam, né, na população chilena comparado com outros, em algumas variantes mais conhecidas, que estavam sempre associadas com câncer de vesícula. E existiam diferenças, né? Mas ela não estava fazendo um estudo mais assim de ancestralidade de todo, por exemplo, Mapuche, Diaguita, Aymara, Admixer, era chileno e de fora, né? Não chegava a esse nível de
de resolução, né? Mas é uma boa pergunta, e a gente quer tentar ver isso também. Eu queria dizer que não me causaria surpresa se essa diversidade não fosse tão grande Claro. quanto a de população ameríndia do norte e sul-americano. Claro, mas assim, ainda acreditamos também que existe não só a diversidade a nível genômico, como de regulação, né? Por exemplo, a gente vai estar fazendo para todas essas pessoas também, né? PDMC. E a gente sabe que existe toda a parte imunológica que é diferente, né? De populações mais isoladas e tal. E é algo bem curioso que a gente quer poder explorar um pouco agora nessa iniciativa, né? Mas você vai ler? Bom, vou alternar um pouco as perguntas da plateia com o chat, né? Então, acho que eu vou pegar a pergunta do Geraldo e vou também, acho, fazer a minha pergunta. Então, o Geraldo pergunta se amostras de cadáver podem ser usadas na construção do mapa celular humano. Caso a resposta seja sim, até quanto tempo após a morte amostras poderiam ser coletadas? E aí eu aproveito e emendo minha pergunta, combino minha pergunta com o Geraldo, que é sobre a perspectiva, como que você enxerga esse cenário, né, da transcrição espacial versus, versus o outro do single cell? Para onde você acha assim, que isso vai no futuro? Porque, na verdade, você desmonta o tecido e depois tem que reconstruir. Você pega já o tecido na lâmina e já está montado. E a resolução, acho que da plataforma da Tenex, eu acho que é de 55 micrômetros, né, o spot. Mas eu acho que tem a BGI lançou uma plataforma nova com resolução, acho que de 220 nanômetros. Então, assim, ampliando muito a possibilidade de você fazer sessões em tecidos, né? O Instituto aqui, ele tem uma tradição de patologistas, médicos patologistas, né? Então, a gente tem vários estudos, assim, como diz nessa área. Então, acho que, assim, tem uma pergunta do Geraldo, acho que está bem alinhada com esse interesse especial de... E como é que você enxerga esse cenário? Assim, para onde você acha que o vento vai soprar e se tem uma tecnologia vencedora já ou ainda estão competindo? Se a Tenex está muito na frente, você acha que pode surgir alguma coisa da BDI, né, nesse sentido aí? Eu acho que você é a melhor pessoa para comentar sobre isso. Não, são excelentes perguntas, né? Primeiro, referente a pós-morte, né? Sim, se pode, agora tudo tem que ser muito rápido, né? Assim, se pode usar, inclusive tecidos congelados, né? De biobank, de biobanco. No entanto, existem diferenças entre como você vai processar essas amostras, né? Quando a gente está trabalhando com tecido congelado, o que se faz é single núcleo, na verdade, não é single cell. Você pega somente os RNA de núcleo. Tem um viés, mas é onde a gente consegue chegar atualmente. Quando é muito fresco, que ninguém consegue, né? Você tem uma sala de cirurgia, você consegue um órgão, você tira esse órgão, corre para separar as células em fax, corre para ter o TENEX, e prepara. Se bem que se separou a célula, já pode guardar, né? Mas muitos grupos estavam fazendo single cell assim, e é um desafio tremendo, porque a maneira como você isola essa célula termina que a pessoa ia na correria, ficava muito heterogêneo. Estressava a célula, né? Então, o que eu tenho visto é que a turma começou fazendo single cell, geral, de órgãos, mas está migrando mais para single núcleo, e você pode ser congelado e pode fazer com mais calma, mais cuidado. Mas sim se pode usar, né? E agora, para PDMC, como é mais fácil, é sangue, né? A turma está fazendo single cell geral, né? A outra pergunta era sobre a perspectiva da... Eu acho que a gente está, não sei se alguns que têm um pouco mais de idade, assim, como a gente, né? Como Léo. Como Léo. que brincou um pouco com o microarray nos anos 2000. Eu acho que a gente está na época do microarray. E todo dia surgiu uma tecnologia nova e rapidamente tudo virava um carro e um elefante, né? Eu acho que vai acontecer com a máquina da gente, muito em breve, mas era impossível. Naquela época, pelo menos, você tinha como mandar uma amostra para fora e mesmo que ficasse uma aduana, por todas as coisas burocráticas que existem, você ainda conseguia, né? Você podia mandar o RNA, né? E aqui você tem que mandar o tecido preto. Eu tive um projeto rejeitado no Chile, em single cell, porque disseram, quem garante que a amostra do coração do seu camundongo vai estar lá inteiro? Depois de um descongelamento que possa ocorrer em algum trâmite burocrático de aduana. E me rejeitaram os projetos. Então, a gente acha que era fundamental ter como ponto, como da mesma forma como foi nos inícios de 2000, com os sequenciadores aqui no Brasil, que muitos falavam que era uma ideia louca, mas eu acho que foi importante que formou capacidade humana, porque termina que mexe o ecossistema local, né? E lá está mexendo, né? A gente hoje no Chile tem algumas TENEX e está começando a turma a aprender, né? Referente à tecnologia, não é? TENEX ainda é muito
disparado líder no mercado, tem vantagem, tem desvantagem. Tem surgido muitas startups, inclusive, interessantes, com tecnologias muito bacanas, inclusive 5, 10 vezes mais baratas, mas é tudo muito novo, ninguém testou ainda. Então, está naquela, será que é melhor mesmo? E é bom que surge, né? Porque vai baratear também os custos, até na época não é barato, é bastante caro realizar esse tipo de experimento. Vantagens e desvantagens, por exemplo, da Tenex. Existe uma abordagem, por exemplo, SmartSec, que é outra abordagem, e você consegue medir a expressão do transcrito completo. Então, você pode estudar variantes de splicing, etc. Caracterizar de maneira mais fidedigna, RNA codificante. Tenex, na verdade, você estuda somente mais a porção, por exemplo, 3' TR. Então, você tem um viés de maneira que não dá para você estudar variantes de splices ou formas de transcrito. Você tem que estudar nível de gênero no transcrito. Tem esses vieses, né? Então, cada uma tem suas vantagens e desvantagens, mas atualmente a Tenex é a líder do mercado, seria com mais de 1 ano. Tem tecnologias alternativas que estão muito legais, que eu sou particularmente apaixonado pela nanopore, né? O que eles fazem eu acho fantástico. Mas o momento atual é esse, né? A Tenex líder, mas muita coisa legal surgindo e espero que a competição faça com que a coisa fique mais custo-efetiva. Obrigado, Vinícius. Alguma pergunta aqui da presencial da plateia? Sim. Tem uma pergunta aí. Pergunta. Minha pergunta é mais de usuário naivo do que uma tentativa de ser usuário no futuro. Esse tipo de geração, formação, né, de formação científica é um poder, assim, não tem, é um alcance que precisa ser, como vocês estão fazendo, né, tornando público para uma população que vai usar essas informações de alguma maneira no futuro, já usa, né? O que você aconselharia para uma instituição que, na verdade, não tem um perfil do investimento na tecnologia ela mesma, mas para que a gente possa tirar o máximo desse tipo de ciência, né, para a produção de conhecimento nas áreas específicas que a gente trabalha. Eu acho que a Fiocruz é uma instituição de referência mundial, né? E eu acho que a gente está mais ou menos num contexto parecido. Como as instituições públicas que tem, eu estou na Universidade do Chile, que é do governo chileno. Não é como uma universidade privada, que eu estive também 5 anos numa privada antes de mudar para o Chile, que o investimento em tecnologia é diferente, né? É outro patamar. Então, o que eu fiz na época lá foi justamente fazer parte dessas redes, conversar, conformar com sócios, para tentar conseguir uma verba para visualizar que existia de fato um gap no país para poder trazer uma máquina como essa. Se a Fiocruz necessitaria de fato ter uma máquina de Tenex, eu tenho minhas dúvidas. Eu acho que é melhor ter hoje um fax, ou está muito bem, ter profissionais que sejam capazes de separar muito bem uma célula e mandar para uma facility, do que tentar fazer um investimento numa máquina dessas, já que já existem outras no país. E esperar um pouco, porque estão começando a chegar aqui, são muito mais baratos, né? Agora, formar capacidades humanas, porque muitos dados estão sendo depositados e cada vez que vocês, assim, a quantidade de informação é absurda. O pessoal que está no curso está vendo aí, a gente começou a discutir alguns papers e reanalisar os papers, como esse que eu mostrei, eles tinham encontrado 3 tipos de células, a gente encontrou 8, se eu não me engano. E ter uma mirada diferente. Ao reanalisar esses dados, a gente começou a formar capacidade no grupo de análise de dados. Estamos aprendendo todos os dias. Eu não sou o expert nem de análise, nem de single cell. Estamos aprendendo. E eu acho que isso é uma parte, formação. Cursos como esse que a gente está organizando. E participar ativamente de iniciativas como essa, né? O Clima Cidade está aberto a uma oportunidade única. Como falei para vocês, a gente não se conhecia. E com aquele working group, a gente conseguiu encontrar pessoas com complementares e que estavam querendo aprender junto. Por exemplo, com Patrícia, a gente mandou um capítulo, publicou já um capítulo de livro, está em vez de enviar um outro paper com reanálise de dados públicos e uma mirada diferente de alguns tipos de câncer. E conseguimos formar essa rede para poder aplicar e conseguir um grant
sensacional. Só o Grêmio atual do nosso grupo, né? Temos outros, mas esse eu achei que tão interessante que está mudando paradigma para a própria instituição, a Universidade do Chile, que, uma vez que viu a importância, está dando um maior apoio nesse quesito, né? Nos deu um espaço novo, nos deu vários overheads, deu uns projetos para que pudéssemos investir em equipamentos acessórios, como, por exemplo, o sequenciador, que não necessariamente pode... Quer dizer, existe também a adaptação para o TENEC, mas esse tipo de iniciativa foi capaz. Agora, partiu muito da gente mesmo, né? Mas, assim, tem que ter essa mirada da instituição para cursos como esse que a gente está organizando, né? Que está financiando, porque tem que formar capacidade. Se não tem a capacidade, você não vai ter a capacidade intelectual de tentar o projeto, né? Sem entender. Então, é um mundo totalmente novo. Ricardo, Bom, só adiantando Ricardo. aqui, vou ler alguns comentários também. Ricardo, O professor Barral, parabéns pelo projeto, também pelo forte componente de formação de pessoal, acho que fica claro isso na fala do Vinícius, e de integração também, né, de uma rede, acho que é uma ação até visionária, grande potencial. Eu, infelizmente, precisei sair porque eu tinha um compromisso atrás. A gente realmente pede desculpa para o pessoal remoto, porque a gente atrasou um pouquinho devido ao problema técnico. A Mr. Maia pergunta, parabéns pela palestra, ampla e informativa, gostaria de sugerir verificar o padrão de transcritos em coração de indivíduos com o mesmo grau de insuficiência cardíaca na caso de homeopatia dilatada genética e no paciente com doença de Chagas. Interessante. Difícil é conseguir a amostra desse tipo, né? Mas é bem legal a ideia, a proposta. Com certeza. posso falar? Alô? Ô, Léo, Mita, eles pediram para você escrever no A gente chat. está sem áudio, Vitor, a gente está sem áudio, está bloqueado o áudio. porque eu gostaria só fazer um comentário. Eu acho que Vou para mais uma pergunta. Parabéns, Vinícius, do Pablo, parabéns, excelente apresentação e resultado, grande abraço. Qual o racional para realizar, Mr. Maia, novamente, qual o racional para realizar a retirada de vesícula biliar? Seria em pacientes com risco de adquirir infecção salmonelose, a exemplo do que acontece em alguns pacientes asiáticos? Não, lá no Chile, na verdade, quando você tem uma pedra na vesícula, eles já retiram a vesícula de maneira profilática devido ao alto índice de câncer. Então, eles são, teoricamente, saudáveis, mas eles estão com pedra na vesícula, né? Tem algum tipo de inflamação. Não tinha outra maneira, né? Não é simplesmente tirar uma vesícula por tirar, né? Realmente. Mais alguma pergunta aqui da plateia? vocês não têm áudio para a gente falar daqui? Não, Mita, eles não têm, não. Eles não escutam o que a gente fala nessa sala. Não, acho que Não? não. Eram mais comentários. Obrigado a todos e todas. Ok. Muito obrigado. Obrigado, Vinícius. A semana que vem nós teremos mais uma palestra, né, aqui na sessão presencial, dos integrantes do curso. E acho só para a gravação. E eu declaro a sessão encerrada. Até semana que vem, pessoal. Esperamos vocês aqui no auditório.